Olá pessoal, estamos aí de volta. Nós concluímos o nosso treinamento em NR18. Esse é o nosso módulo 3, o nosso último módulo do nosso conteúdo, né? Lembrando aí que esse conteúdo está hospedado no nosso site e a nossa apostila completa, geral, com todos os temas que foram ministrados aí, tá? Vamos lá então. Nós vamos falar um pouco aí sobre equipamentos de proteção individual, né? Temos aí muitas questões relacionadas ao acidente em relação ao improviso, né? Então, use os equipamentos adequados ao risco em disposição e não improvise tanto o EPI quanto ferramentas apenas para o uso em que se destinam. Cuidados com improvisações. Então, temos duas figuras aí representando aí situações dentro de um ambiente de trabalho que nós devemos evitarmos. O equipamento de proteção individual, de acordo com a norma regulamentadora NR6, EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça de segurança e saúde no trabalho. Equipamento de proteção individual. As empresas devem fornecer aos trabalhadores equipamentos gratuitamente, adequado ao risco em que ele estiver exposto, e este EPI deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais, e também quando as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e posteriormente para atender situações de emergência. Adquirir o adequado a cada atividade, né, exigir o seu uso. Isso aí são responsabilidades do empregador. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão, né, de nacional competente em matéria de segurança do trabalho. Orientar e treinar o trabalhador em relação ao seu uso, né, um treinamento de NR6, sobre guarda, conservação e o uso adequado. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Deve também responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Usar apenas para a finalidade que destina, né? Então, partindo agora para o lado de obrigações do empregado, responsabilizar pela guarda e conservação e comunicar à segurança do trabalho qualquer alteração que torne impróprio para uso. Cumprir as determinações da segurança do trabalho sobre o uso adequado. Todo EPI deverá apresentar em caráteres indeléveis, né, e também visíveis o nome comercial da empresa fabricante, lote de fabricação e o número do CA, ou caso de EPI importado, o nome do importador e lote de fabricação, o número do CA, né? O CA nada mais é que um certificado de aprovação. Todo equipamento de proteção individual possui uma numeração que é o certificado de aprovação. Essa numeração ela tem uma validade de 5 anos e aí quando o comerciante coloca à disposição, ele tem que ser um CA-vado dentro da validade. E com aquela pessoa do almoxarifado ou compras, quando for comprar, ele tem que se atentar bastante nisso para não comprar algum equipamento com CA vencido, que mesmo que ele estando em perfeito estado de conservação, mas o CA vencido, ele não pode ser comercializado. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Temos aí alguns proteção para os olhos, né? Os mais conhecidos são os óculos de proteção. Por que usar? Olha aí. Óculos de proteção, ele evita, né, um acidente como esse aí, um dano grave. Então, nas primeiras figuras aí, nós temos aí o pessoal aí, um funcionário, um colaborador, que estava com óculos e mesmo assim foi atingido, mas não chegou a furar. E no lado direito aí, nós podemos ver situações aí, onde que esse prego chegou a furar o olho, né, desse colaborador. Então, o dano é muito maior. Temos a proteção para membros superiores, no caso as luvas. As luvas ela evita um acidente.
ela tem um poder de diminuir o dano causado. Nesses casos de acidentes aí, que estão mostrando nas fotos, foram de pessoas que realmente descuidaram, né, e perderam as mãos, membros e dedos por conta de uma falta de atenção, provavelmente, né? Uma luva daquela, com certeza ela não iria evitar esse tipo de acidente, mas ela diminuiria um pouco o dano dependendo do agente agressivo. Se é uma escoriação, nesses casos aí, somente o primeiro ali poderia ter evitado, né, algum tipo de escoriação nos seus dedos. Tá? Temos de proteção para os membros inferiores, né? Olha só, você evitar ter um corte no seu pé, um vergalhão, né, dependendo, enfiado aí, dependendo da situação, da força mecânica que é acionada sobre isso. Então, esse equipamento é de grande importância no nosso dia a dia. Temos outras proteções também, capacete, respiradores, com filtros, respiradores semifacial e também creme protetor para a pele, né, que também possui CA. Entrando aí um pouco, né, nos primeiros socorros dentro da indústria da construção civil, no artigo 135 do Código Penal Brasileiro deixa bem claro que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou pessoa inválida e ferida, ao desamparo ou grave e iminente perigo ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Né? Então, você deixar de socorrer uma pessoa assim, você pode ser responsabilizado por isso, caso você tenha o conhecimento. Chamar o socorro especializado nos casos que a pessoa não possui um treinamento específico ou não se sente confiante para atuar, já descaracteriza a ocorrência de omissão de socorro. Pela lei, o indivíduo pode se enquadrar em lesão corporal ou homicídio culposo, quando ocorrer em um ou mais dos seguintes elementos. Primeiro, negligência, imprudência e imperícia. A negligência é não tomar as devidas precauções para tais, desrespeitando normas de segurança, não chamar a atenção do trabalhador que estiver descumprindo normas de segurança e deixar de informar situações que podem provocar o acidente do trabalho. Um exemplo aí é subir e descer escadas correndo, né, agir de forma arriscada. Imprudente é aquele que sabe o grau de risco envolvido na atividade e mesmo assim acredita que é possível realizar sem prejuízo para ninguém. É aquele que extrapola os limites da inteligência e do bom senso. A falta de técnica ou devido conhecimento, aplicável a qualquer profissional que não agir de acordo com o que se espera dela na função que ocupa, né? Então, relacionados a situações de imperícia. Noções básicas de primeiros socorros. Primeiros socorros é o cuidado imediato a alguém ferido ou doente com finalidade de preservar a vida, promover a recuperação, evitar que o caso piore, né? Então, você executar técnicas de primeiros socorros, você vai aumentar mais a chance dessa vítima não vier a óbito. Procedimentos básicos. Primeiro, manter a calma. Segundo, atentar para a segurança. Analisar o ambiente. Aplicar seus conhecimentos. Se tiver consciência dos seus atos. Solicitar ajuda caso necessário e relatar aos fatos aí às equipes responsáveis pelo atendimento. Procedimento básico e verificar o nível da consciência. Oi, tudo bem? Você pode me ouvir? Você pode falar? Você já vai identificar o nível de consciência dessa pessoa. Verifique a pressão, ver, ouvir e sentir. Você vai ver se aquela pessoa está respirando, né? Você vai ouvir se ela está respirando e até sentir também. Abrir as vias aéreas, afrouxar as roupas, retirar alimentos e secreções da boca. Lembrando que, dependendo da situação, você vai utilizar uma colher, um garfo, né, para poder retirar algum material ali, para não colocar o seu dedo, porque pode ser que essa pessoa em estado de convulsão, ela venha fechar e até arrancar o seu dedo. Inclinar devagar a cabeça da vítima para trás. Coloque uma das mãos sobre o pescoço, erguendo. E verifique a circulação, né? O pulso carotídeo e o pulso branquial, né? Nós temos aí duas sinalizações, né? Então, ali na altura do seu pescoço e o branquial ali no seu braço. Fatores relacionados à queda e altura. Se um colega cair de uma laje ou de um andaime, a primeira suspeita será de que ele pode ter fraturado o pescoço ou coluna cervical.
Por esta razão, não mexa no acidentado, já que poderá complicar ainda mais o quadro de lesão. O importante é mantê-lo acordado e não permitir que ele se movimente, cobrindo com o casaco ou cobertor, se estiver com frio ou molhado, mantendo calmo sempre conversando, né? Então aí temos aí uma situação em caso de convulsão. Existem vários tipos de convulsão. Algumas crises são associadas a lesões cerebrais, como aquelas causadas por um trauma craniano. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência, acompanhando de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. A convulsão podendo provocar, primeiro, doenças como meningite, encefalites, tétanos, tumores cerebrais, infecções pelo HIV e epilepsia. Também traumas cranianos, abstinência, após o uso prolongado de álcool e de outras drogas, ou efeito colateral de alguns medicamentos. Distúrbios metabólicos como hipoglicemia, diabetes, insuficiência renal, etc. E a falta de oxigenação no cérebro. Então são algumas situações que, se você estiver exposto no seu dia a dia, você pode sim provocar uma convulsão. O maior cuidado é com a cabeça. Coloque a mão sobre ela ao virar a vítima de lado. Para quê? Para evitar que ela se choque e bata essa cabeça ao chão. Não tente puxar a língua para fora da boca, nem conter seus movimentos. Não dê líquido para beber e nem para cheirar. Afaste objetos próximos e guarde o pronto atendimento. E aí, entrando um pouco no assunto de primeiros socorros relacionados ao choque elétrico, mantenha sempre a distância recomendada da rede elétrica. Atenção, não aproxime o equipamento de redes elétricas, ao menos que toda a precaução de segurança tenha sido tomada, né? Aí nós temos aí o curso de NR10, se vocês quiserem, está disponibilizado na nossa plataforma, para vocês terem entendimento em relação a trabalho com eletricidade e segurança. Não toque a vítima se ela ainda estiver tomando choque. Primeiro busque a fonte geral de energia e desligue a corrente. Depois chame o SAMU ou bombeiro. Não dê vinagre para o acidentado cheirar e nem qualquer outro produto. Também não bata no rosto, nem jogue água nele. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar, é porque teve parada cardiorrespiratória, tá? E aí, voltando um pouco em caso de desmaio, o desmaio pode ser causado, pela queda de pressão, falta de alimentação, hipoglicemia, ambientes quentes e fechados e a falta de oxigenação no cérebro. Diante de um desmaio, a primeira providência é não permitir que formem aglomerações ao redor dele. Deixe a cabeça para o lado para que não asfixie com a sua própria língua. Normalmente o desmaio não passa de um acidente leve, se agravando quando é causado por grandes hemorragias. Como socorrer uma vítima de desmaio? Primeiro, se a pessoa estiver prestes a desmaiar, coloque-a sentada com a cabeça entre as pernas. Se o desmaio já ocorreu, deitar a vítima no chão, verifique a respiração e palidez. Afrouxar as roupas, lembrando um cuidado muito grande se você for de um sexo oposto, Você afrouxa essas roupas aí e é ser interpretado de uma forma má. Erguer os membros inferiores e observação. Se a vítima não se recuperar entre 2 e 3 minutos, procure a assistência médica. Falando um pouco sobre fraturas, acidentes aí ocasionados no ambiente de trabalho, nunca tente colocar um osso quebrado no lugar. Se houver fratura ou luxação, mantenha a pessoa imobilizada e chame o SAMU ou o corpo de bombeiros. Alguns fatores emocionais podem ocasionar, em algumas pessoas. Diante de uma emergência, as pessoas apresentam as reações emocionadas variadas. Por exemplo, ansiedade, pânico pela situação, disfunções orgânicas, uma diarreia, um vômito, depressão e até hiperatividade. A ansiedade é normal e compreensível que fiquemos ansiosos, É compreensível que nós ficamos ansiosos diante de uma situação de emergência, porém de forma controlada que nos permitam tomar as medidas emergenciais corretas, tão logo sejam possíveis. Pânico
algumas pessoas tendem a entrar em pânico e não conseguem tomar nenhuma atitude. A disfunção orgânica relacionada a pessoas, né, pode ter desmaios, tremores, diarreias, vômitos, tornando-se mais uma vítima a ser socorrida. A depressão, outras entram em depressão, choram, se isolam das vítimas e também ficam incapazes de ajudar. E a hiperatividade, agitado, corre para todo lado tentando ajudar a todos e acaba ajudando nenhuma pessoa. Lembre-se, sempre manter a calma e ser positivo com a vítima. Jamais expresse com palavras, expressões faciais ou comentários paralelos sobre a gravidade das lesões. Por isso, nada ajudará o atendimento e tornará a vítima mais assustada do que já pode estar. Causa reações psicoemocionais, como aumentar a frequência cardíaca e com isso piorar as situações. Então, me deparei com a situação de um acidente. Quando você olhar para a lesão, tenta manter sempre a calma e não ter uma expressão facial de desânimo, né? Porque você vai gerar na vítima uma situação muito séria, né? Em relação à preocupação com isso. Atue dessa maneira mesmo que acredite que a vítima esteja inconsciente, pois ela pode estar semi-acordada e ouvindo tudo que acontece ao seu redor. E aí um plano de ação do socorrista, procure a cena do acidente se novos perigos são iminentes. Peça ajuda especializada e cuide, não fique omisso. Aplique seus conhecimentos de primeiros socorros, né, caso você tenha. No caso aqui, nós passamos uma explanação sobre o nosso conteúdo. Lembrando aí que dentro da nossa plataforma nós também temos o conteúdo aí de primeiros socorros bem completo para você atuar dentro da sua empresa. Mantenha a vítima estável e aguarde a ajuda chegar. No caso de mais de uma vítima, escolha a pessoa que mais precisa de ajuda. Toda pessoa que estiver prestando atendimento de primeiros socorros deve, antes de tudo, atentar para a sua própria segurança. O impulso de ajudar as outras pessoas não justifica a tomada de atitudes inconsequentes, que acabem o transformando em mais uma vítima. A seriedade e o respeito são os primeiros passos para um bom atendimento de primeiro socorro. Para tanto, evite que a vítima seja exposta desnecessariamente e mantenha o devido sigilo sobre a informação pessoal e de quem você prestou o atendimento. Né? Evitar, fulano se acidentou, aconteceu isso, aquilo, outro. Evita esse tipo de comentário. Tá? Temos aí os números, né? SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil, Polícia Civil, são situações em que você pode ligar, em caso alguém esteja executando primeiros socorros, você execute e também liga para os telefones de emergência. Lembrando que o socorrista, quem for executar primeiros socorros, essa pessoa ela não é um super-herói, né? Então ela tem que sim atentar para realizar todos os procedimentos com a maior calma possível, para evitar até que ela seja uma outra vítima, tá? Obrigado pela sua atenção, né? Então nós aí da Máxima Engenharia, Segurança do Trabalho, acreditamos no poder da informação. Acreditamos que o funcionário bem informado é o funcionário mais atento e precavido e ativo nas suas atividades, tá? Lembre-se, ter um ambiente de trabalho seguro é bom para todos e ninguém faz segurança do trabalho sozinho, pois cada segurança depende de nós. Uma mensagem: não lamente o acidente que já aconteceu, comemore o acidente que você foi capaz de evitar. Então, nós da Máximo Engenharia e Consultoria desejamos para vocês um ótimo material de estudo, que vocês consigam absorver esse conhecimento, explore a nossa apostila em PDF para mais conhecimento. E muito obrigado pela atenção de todos aí e vejo vocês aí em breve em um outro treinamento. Até logo!